Vícios em sabores e atraso evolucional. O lado oculto dos gostos. É dito em escola iniciática que estamos numa subida frequencial. O que está sendo elevado? Veja que no início da raça área, a gente chegou ao máximo de densidade frequencial. Chegamos no dito material denso, ou matéria densa, physis, né? Que dá origem à física, o physicos, natureza. É o máximo que a natureza vai em densidade e em letargia frequencial, porque seus átomos são muito lentos. Agora a Terra está se elevando e junto seus seres. Hoje já sentimos a energia. Por exemplo, fazendo um teste com você agora, pense no seu pé direito com os olhos fechados. Apenas pense nele. Se recorde que você tem um pé direito. Você está sentindo agora seu pé insuflar só por eu ter dito em você pensar em seu pé. Hoje em dia essa energia está sendo tátil. Por quê? O plano físico está ficando para trás e o plano etérico consciente, que não é aquele mesmo lá dos hiperbóreos, hoje vivemos as 7 coisas paulatinamente. Esse etérico está ficando palpável. Está arrastando o plano físico com ele. Como? Em frequência. Não quer dizer que o plano físico irá agora entrar dentro do plano etérico, porque se ele entra, ele desfragmenta. Então não podemos ter utopia com a verdade, porque a gente mata a verdade com utopias. Quando falamos em sabores, veja que é a época dos sabores, né? Aquários, época de peixe. Como era uma era, né? Início, uma introdução de um etérico ficando consciente, as pessoas comiam carne crua apenas com gosto de sangue. Esse era o tempero. Até chegar numa altura da cultura romana que foi se inventado o salarium, em que o sal processado, né, de uma forma muito grosseira ainda, era dado em troca de serviço. Era nossa moeda de troca, nosso poder monetário. E ficou, né, como atávico o nome salário, como tripalium da questão do trabalho, que era um instrumento de tortura. Então se torturava para ganhar salário. Então hoje é a época dos sabores, a gente investe bastante, explora muito esse sentido do paladar. Você quer fazer um bom negócio hoje? Abra um negócio de alimentação. E de preferência que você explore os sabores. Na época da gnose a gente tinha o agape. Agape é uma cópia praticamente do agape maçônico. Porque a gnose tinha ingredientes bem visíveis de maçonaria. No agape a gente convidava pessoas, né, para cear com nós, e a gente não usava abusos de temperos, mas também era aconselhado, por quê? Não abusar do tempero para que não aguçamos esse sentido e quando estamos ceando numa reunião, a gente poder prestar atenção na dissertação e não na gustação. Porque chama a atenção, que saboroso, né? Só que a sabedoria que a gente queria era o sabor que dá origem à palavra saber. Era a nossa conversa que era o maná. Aquilo ali é apenas um acompanhamento, né?
até mesmo para o organismo não reclamar. É muito ruim você estar meditando e a barriga roncando, ou você está louco de sede, ou louco de fome. Atrapalharia a concentração. Então nós ceamos em reunião, num HP gnóstico maçônico, para, vamos dizer, o organismo não nos distrair na dissertação, né, na nossa reunião. Mas também era aconselhado não deixar totalmente insípido, né, sem nada de sabor. Por quê? Porque também haverá uma carência ou às vezes uma aversão contra qualquer sabor. Por exemplo, vocês já viram aqueles ébrios insuportáveis que perseguem todos? Não, os ébrios não. Os que não fazem uso de nenhuma substância, né? É os limpos, né? Eles pegam, o puritano, eles perseguem toda a ideia daquele que faz algo que ele não faz, por exemplo, que tem vício e ele não tem. Mas ele acaba viciando em perseguir aqueles que são viciosos ou viciados. Então de nada adianta. Então por isso que a gente colocava uma certa porcentagem de sal, uma quase insignificante quantidade de tempero, para que tenha certo sabor, mas não sabor muito aguçado, em que aquele sentido que agora está sendo elevado não se aprisione a si mesmo, se encapsule, como aconteceu com o tato. A gente acha, por exemplo, seres mais atrasados na questão dos sentidos, acham que se não der um abraço, se não tiver contato físico, né, não tiver sexo e abusá-lo, né, exercício físico, tem que estar sempre se mexendo, não é viver. Mas na verdade você está só existindo. Não se preocupe que você ainda não está vivendo, né? O sentido da vida você não sabe. Talvez vai encontrar algum para a existência. Olha lá. Então isso está sendo elevado ao quadrado. Então o que está sendo elevado? O gosto. Para poder passar para a visão consciente, depois para a audição consciente, olfação consciente, intuição consciente e depois unificação consciente. Porque muito falamos hoje, olha só, nós estamos recém tentando ultrapassar a gustação para chegar numa boa visão, que a gente não vê nem o plano físico adequadamente, porque a gente não tem uma visão astral. Só temos a visão astral no astral. Ou despertando, limpando o chakra do umbigo. A audição não temos. Nosso coração dispara primeiro ouvir uma coisa drástica que a gente não compreende. Quer dizer que a gente não tem esse chakra cardíaco bem funcional ainda. E na hora de falar a gente não usa bem esse chakra da garganta, porque usamos mal as cordas vocais e vamos falando a ermo. E qualquer coisa atacamos verbalmente, que cria um decibéis tão potente que é tão forte quanto a ponta de uma faca ou a ponta de uma bala. Você pode matar alguém com uma palavra. E eu não vou aqui dar exemplo de como, né, para não incitar, e não incutir, nem estimular. Então imagina você ter intuição numa época emergente dessa, que é uma confusão. Nós temos tecnologia, muita distração. E a unificação fica para o último. A gente tem que ser econômico, tem que deixar alguma coisa para, né, para o futuro, para a posteridade. Posteridade do quê? Para os nossos corpos. Deixa eles aprender um pouco aqui no corpo. Mas também não se agarrem no corpo, é que nem a questão do gosto. A gente não usava tempero, mas colocava um pouco de sal, que não deixa de ser tempero, para que a gente sinta o gosto, não cobre, o mental concreto não fique ruminando, isso aqui está sem gosto, enquanto estamos numa reunião importante de gnose, ou de maçonaria, ou seja, em qualquer lugar. Pode ver que as pessoas vão para uma reunião, por exemplo, onde tem vinho, sabores, né? Grandes temperos, manjares, tudo mais, a pessoa se apega no jantar e depois a dissertação sai toda do eixo.
A causa que te levou até essa reunião não é a mesma causa que você sai de lá. Então nós estamos superando essa questão de gostar. Nós estamos numa época tão de sabores e de dessabores, porque tu não gosta do outro, tu gosta do outro. Gostar tem a ver com sabor. Tem até termos pejorativos na sexualidade, né? Os homens são muito grosseiros, né? Gostosa. E a mulher, né, mais desregrada, gostoso. Parece que a gente prova as pessoas, sim, porque é uma época de... A gente pensa que é de tato, a época de tato estava lá em Peixes, né? No começo dela, entre o ariano, porque no começo, na era ariana, era guerra, então é tato, é produzir dor e vencer o outro pela dor, né? Porque se descobriu o tato, que foi um finalzinho de Atlântida, começo de raça ária. Depois vem a era de peixes, a gente começa a desenvolver mais um maior gosto, a gente começa a exigir daquela carne crua sabores, né? E fazer uso de frutas. Tem muitas frutas que foram nascer muito depois na raça ária. A gente comia pasto, a gente comia os próprios animais que a gente salvou na arca. Drástico, né? Não, necessário, só não essencial. Então o que acontece, né? Hoje nós estamos desenvolvendo um super sabor da vida, né? Saborear as coisas que com a sabedoria, saborear realmente. O português nativo pode comprovar o quanto sabor está relacionado a saber, porque lá para eles é a mesma coisa. Rui Pinto do Ordem Sinárquica pode nos confirmar. Só que isso está sendo feito concomitantemente, né? Tato, gosto, o tato está ficando para trás, tanto é agora a pandemia, nós estamos afastados para assim dar um tempo com o tato. E agora começar a saborear. O que nós fizemos? Começamos a saborear sabedoria, conhecimento, né? Vendo internet, fazendo mais bom uso, vendo filmes, se instruindo, lendo mais, voltando a ler porque os livros estavam sendo esquecidos nas prateleiras empoeiradas. E agora estamos querendo ver, né? A gente está praticando yoga, praticando meditação mais, está todo mundo indo para o holismo, todo mundo, né, sentindo a energia, já vendo energia, né, até que intuitivamente. Pessoas estão tendo sonhos lúcidos, está acontecendo muito, uma evolução, né, até na hora de sonho, no relaxamento. E está se fechando um pouco essa questão da mediunidade física, né, de evidenciar fisicamente. Mas as pessoas estão mais fazendo uso do xamanismo, né, estão mais abertas. A religião está perdendo um pouco de força, a religião a convencional, né? Mas as religiões ou vertentes holísticas, filosóficas, estão tendo um espaço muito interessante e merecido para essas épocas. Que foi preciso, né, algo drástico para o fantástico deixar de ser fantástico e ser normal. Então nós somos mais aceitativos, nós estamos conversando mais, apesar de alguma divergência, isso é bom, porque senão fica óbvio demais. 2 anjos jogando baralho ou 2 demônios no inferno lutando esgrima, um tem que subir e o outro tem que descer, porque senão estagna o mundo deles. Então hoje estamos desenvolvendo essa gustação em concomitância com uma nova visão, que agora é visão de vida, não é visão de ficar vendo coisa, OVNI. Tanto é que os OVNIs estão dando uma hasteada para nós aí, para não ficar distraído. Eles são inteligentíssimos, são intraterrenos, então eles... E muitos são aqui das galáxias, que estão fazendo um trabalho em conjunto, tem seres que nunca foram humanos, eles não querem saber se a gente acredita neles ou não. Tem extras e tem intras. Como tem mundos externos, tem mundos internos. Não pode ter só uma unilateralidade, né, num universo polar. Como questão de, né, ainda de sexualidade, do gênero, luz, trevas, bem, mal, todos esses contrastes, antagonismo. Então nós estamos desenvolvendo isso. Então nós temos usar a vigilância dos sentidos quando a gente vê, por exemplo, aqui eu coloquei uma coisa para aguçar os sentidos de vocês, para vocês fazerem essa vigilância.
Quem não sente a vontade de tomar aquele licor, comer esse doce, aquela torta deliciosa? E outra, é dito, né, por esses que querem controlar você que está fora de controle, porque você não se controla, que por isso que hoje a profissão de gourmet ela é muito visada e muito lucrativa, porque se vê mais o visual do que o sabor, né? É muito importante. É como a gente faz com a moda, né? A pessoa está apodrecida por dentro, cheia de conceitos, até o próprio organismo adoecido, já somatizando más qualificadas emoções e pensamentos, ela vai e se maquilha, né? Ela maquilha, ela cria uma outra maquilagem em cima de outra maquiagem de uma máscara, né? A gente retoca. É visagismo da consciência. Então, e muitas vezes a gente não tem ela, né? Consciência tipo operante, mas a temos em algum lugar. Só esquecemos a chave e o veículo não quer andar. Esquecemos a chave em algum canto, está debaixo de algum banco ou embaixo de algum tapete. Escondemos a chave de nós mesmos. E a chave é sempre abre por dentro, nunca por fora. Então você tem que entrar lá dentro para encontrar a chave. Então, essa questão do sabor, eles já te colocam pratos visualmente chamativos para você se distrair. Agora você está encarcerado no gosto, coloca a visão, né, costurada com a gustação. E quando você vai cozinhar, né, você vai mastigar, você mesmo se ouve, você está encarcerando também a audição. Você está criando todo um jogo de vrites inúteis evolucionalmente. Então devemos superar, fazer vigilância dos sentidos não é apenas no que você vai falar, não é apenas no que você vai se comportar, se você é politicamente correto, porque você pode ser um politicamente correto fake e um mauzinho verídico. Então, vamos cuidar do que realmente está na tônica agora, entendeu? Não se deter a gostos. Por isso que é a época dos vícios, né? Aquele prazer que dá do sinal elétrico quando passa uma bebida, aquele vinho. Você não sabe o quanto você está encarcerando esse sentido da gustação que deveria ser usado para saborear as coisas numa forma holística e não encapsulada num prato de comida. Que além de tudo não é nada saudável, né? Questão de obesidade, questão de a manutenção, o metabolismo, tudo, né? Que atrapalha, deixa o corpo mais pesado do que já é, porque nós já vibramos em uma frequência muito baixa no corpo físico. E a gustação às vezes boicota esse físico que deveria se sentir mais leve para não atrapalhar as outras porções, as outras níveis em nós, que deve trabalhar em concomitância e nos puxar, né, como uma Maria Fumaça lá na ponta, nos puxar a unificação. E nenhuma parte pode ficar para trás, porque pode cair abismo abaixo, e nós temos que voltar para buscar e perder a chance de aonde chegamos lá ficar. Tá bom, pessoal? Vigilância dos sentidos sobre a gustação, para poder passar para o próximo nível. Uma boa visão de quê? De vida, não de fantasias, de coisas fantásticas. E depois uma boa audição, porque quem tem um bom ouvido escuta e tem um bom mental, porque vai fazer peso e medida, e pensar é pesar, né? E depois que é um passito para a intuição, que é um tipo de instinto, mas porém é uma preservação da divindade, né? Para nós, que quando a gente chega na intuição, a gente vive de verdade, daí a gente quer permanecer de verdade. Enquanto no instinto, a gente só quer existir, né? E existir é insistir e não é uma verdade, é uma passagem. E chegar ao final na unificação. Chegando na unificação, trabalho cumprido.
E você talvez nem terá memória do que é um sabor, um ver, um ouvir, porque na intuição e na unificação está a síntese de tudo que você precisa, de tudo que não é necessário e sim essencial. Paz inverencial.